E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expôs costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E o magistrado, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo dia, o magistrado mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: o magistrado mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertaram-se. Perdi aqui meus irmãos, perdão. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo-lhes disseram súplicas, e tiraram-os para fora. Lhes pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão,
entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Irmãos, eu sei que é uma passagem longa que eu acabei lendo, mas para que os irmãos entendam o que Deus colocou no meu coração, eu tive que ler toda essa passagem para poder passar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Aqui eles iam passar por uma outra cidade, só que Jesus não permitiu que eles passassem por outra cidade. Jesus disse que era para eles passarem por ali, porque ali tinha um grande sofrimento, assim eu entendo na palavra. Então, enquanto ele estava em meio ao caminho, Paulo teve uma visão de uma pessoa pedindo por socorro, pedindo por ajuda naquela cidade. Então eles foram até lá para poder ajudar aquele povo. E chegando lá, eles foram buscar um cantinho para orarem. Aqui nessa primeira parte, o que eu entendo, o que Jesus passou para eles e passa para cada um de nós. A primeira coisa, obediência. Temos que ter sempre obediência debaixo da palavra do Senhor Jesus, porque quando Jesus fala, Ele não mente, Ele não nos constrange, Ele não tira a gente do foco. Quando Ele fala, é porque algo muito importante está para acontecer com a gente, ou que Ele queira passar uma mensagem para alguém. Aqui eu entendo também que ele vem falar sobre oração. Paulo e Silas, hora nenhuma eles deixaram de orar, hora nenhuma eles esqueceram o que é importante, a oração. E eles se colocaram, eles procuraram um lugar para orar. E ali encontraram uma serva de Deus, que foi com certeza enviada pelo Senhor para estar ali juntamente com eles, para dar a eles um lugar aonde que eles pudessem estar em conforto. Aqui eu venho entender também que nas nossas aflições, em meio às nossas orações, Deus sempre manda alguém, um servo de Deus, um servo dele, alguém para falar em nossos corações. Às vezes estamos numa situação que nos sentimos assim perdidos, sem rumo, e Deus manda alguém, um servo ou uma serva dele, para falar conosco, para nos dizer: você não está sozinho, eu tenho um lugar para que você passe a noite, eu tenho um lugar para que você se aconchegue, eu tenho um lugar que Deus mandou eu dizer a você, para você se aconchegar e perder todos os medos que você tem no teu coração. Você está aqui não é à toa, você está aqui porque é uma missão de Deus. Deus te mandou. Você não está aqui não por um acaso, não porque você visitou a igreja, não porque você está vendo essa live por um acaso, não. Se você está nessa live, foi porque Deus te colocou nesta live. Se você está aqui, foi porque Deus te colocou aqui. Às vezes o cansaço tomou conta do teu ser e você não queria nem mesmo estar dentro da igreja. Você queria estar descansando na tua casa. Mas se você está aqui, é porque Deus tem um tratado com você. Aqui, diante a caminhada de Paulo e Silas, entre meio à multidão ali, esta mulher que tinha um espírito de adivinhação, que dava muito lucro para os seus mestres, ela ia atrás deles e ficava falando: eles são enviados por Deus, eles são enviados por Jesus, Ele veio trazer a palavra do Senhor, Ele veio nos trazer a salvação. E isto irritou a Paulo, não pelo que a mulher estava falando, mas pelo espírito imundo que estava nela, que estava tentando prejudicar aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo naquele lugar.
eu vejo também que aquela mulher sofria por aquele espírito imundo. Aquela mulher sofria por aquele espírito de adivinhação. Porque por mais que era por adivinhação, era imundo, porque era um espírito mau, não era de Deus. Porque se fosse de Deus, ele estaria junto com aqueles irmãos, não atrás deles e proferindo essas palavras. Aí Paulo se irritou, olhou para trás e expulsou aquele espírito. Muitas vezes nós passamos por momentos que infelizmente temos que expulsar demônios, espíritos maus que nos acompanham. Não é porque queremos, não é porque a pessoa deseja aquilo na vida dela, não é uma coisa que ela buscou com as próprias mãos, mas foi colocada nela. Irmãos, e eu entendo esta palavra, porque tem muitas pessoas que têm esse espírito de adivinhação. Tem muitas pessoas que pessoas maiores do que eles usam desse espírito mau. Eu digo mal, esse espírito imundo, para tirar aproveito. A gente vê isso, e eu não temo em dizer, a gente vê isso em centros de umbanda, em centros de mesa branca, em centros de macumba. A gente vê isso em casas que dizem que é de um benzedor. A gente vê, eles são usados por esses espíritos, só que eles não sabem. Os que estão por detrás deles ganham dinheiro através da vida deles, só que eles não sabem o grande preço que eles vão pagar lá na frente. Quando chega uma época em que eles querem se livrar, porque hoje eu vejo muitos cristãos se convertendo ao lado mal, ao lado do inimigo. Perto da volta de Jesus, eu vejo isso, cristãos que eu conheço até, que se voltaram para o lado do inimigo. Só que eles não sabem quão grande é pesado isso, quanto é difícil se libertar disso. Somente quem passa por isso, somente quem tem isso na família é que sabe o tanto que dói, o tanto que é difícil, o quanto que a libertação é difícil. Aqui eu digo que quando Pedro e Silas estavam presos, porque depois que ele foi usado para libertar esta alma, essa pobre moça, isso chegou ao ouvido dos seus maiores lá, dos seus donos, e eles os chamaram, os esquibras os chamaram para o meio do povo e falaram do que ele tinha feito. Numa dessa até aumentaram, para que eles fossem tão judiados, ali o que foi dado a eles, surra, eles tiveram que apanhar e serem presos. Quantos de nós apanhamos hoje na vida? Quantos de nós saímos para fora, apanhando mesmo da vida lá fora, apanhando mesmo, tentando a libertação, apanhando, tentando nos livrar do mal, apanhando, apanhando, tentando ter uma vida ali simplificada ali com Jesus, com Deus, uma vida certa com Deus, porque em tempos que nós somos usados pelo inimigo para que a gente seja liberto disso, é muito difícil e apanhamos muito. E nós não apanhamos sozinhos, apanhamos nós em nossa casa, apanhamos nós em nossa congregação, apanhamos nós em nossa família. E ali, quando Pedro, eu entendo que quando Pedro e Silas foi levado para aquela prisão, quantas vezes nós estamos presos? Quantas vezes nós estamos presos em nossa alma?
Quantas vezes nós estamos presos em um pensamento ruim? Quantas vezes nós estamos presos, não conseguimos sair desta prisão? Uma prisão que acaba destruindo nossas vidas, que acaba destruindo casamentos, que acaba destruindo até aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Somos aprisionados pelo medo, somos aprisionados, pelo medo de abrirmos nossos corações para Jesus, para Deus. Somos aprisionados de dar glória a Deus, até queremos glorificar o nome de Jesus, mas o medo que temos dentro da gente, porque às vezes passamos por algumas prisões, aonde que nós fomos condenados por pouca coisa ou por nada, chega um ponto que temos medo e não temos para onde ir. Aqui neste momento, Paulo e Silas, dando meia-noite, a hora da primícia, a hora da oração, a primeira oração, em vez deles chorarem, em vez deles clamarem, em vez deles murmurarem, que é o que fazemos quando nos sentimos assim presos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós não sabemos o que fazer. Paulo e Silas sim, sabiam o que fazer. Eles ali naquele momento, naquela prisão, como tem aquele hino que eu acredito que foi tirado desta passagem, eu creio sim que Silas deve ter virado para Paulo e deve ter dito a ele: Paulo, mas por que isso foi acontecer com a gente? Nós libertamos aquela mulher, nós a livramos daquele mal, por que então apanhamos? Por que então fomos presos? Por que então estamos pagando este preço? Nós também falamos isso, nós levamos aquela pessoa para a igreja, nós tentamos a libertação daquela pessoa, só que nós pagamos o preço, nós estamos apanhando, nós estamos presos nisso, não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Por quê? Porque sempre tem no meio um porquê. Por que isso está acontecendo? E naquela hora, ele virou para ele e só disse: creia somente no Senhor. É o que devemos fazer, crer no Senhor. Porque quando estamos em um lugar que achamos que não tem mais condição, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, a única coisa que nos resta, é orar ao Senhor, é louvar ao Senhor, assim como Paulo e Silas o fizeram. Naquele momento, meia-noite, em vez de reclamar, em vez de murmurar, eles oraram, eles ali clamaram ao Pai, eles louvaram
neste momento, eu vejo a aflição daqueles guardas, porque aonde Paulo e Silas estavam era um lugar escuro, porque eles colocaram ele num lugar escuro, porque a prisão é sempre assim, um lugar escuro. Se você tem depressão, para que lado que você corre? É para o quarto escuro. Se você está com a dor forte no teu coração, para onde você corre? É para um quarto escuro. Você fecha a porta. Tem vezes que você não consegue nem orar, você só chora. Você só chora. E durante o seu choro, você acha que ninguém escuta, que ninguém vê. E mesmo se as pessoas escutam ou vejam, você acha que ninguém está nem aí para você. E naquela hora eu imagino aquele guarda, ele deve ter pensado, se eles, que são eles, que têm um Deus tão grande, foram açoitados, foram presos, jogados aqui nesse lugar escuro, imaginam o que vão fazer comigo. Eu não sou nada perto deles, então eu vou me matar, porque se eu me matar, a dor vai ser menor. E quando ele levanta a lança, o decantarabanás, para tirar a sua própria vida, o xararamás, Paulo grita lá de dentro: não, não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E ali ele cai de joelho com uma lamparina, com uma luz para poder iluminá-los. E quando ele vê todos ali, a única coisa que ele queria era servir aquele Deus aonde teve todo aquele barulho, aonde tudo se estremeceu, e eles continuaram ali. Eles poderiam fugir, eles tinham a chance de fugir, só que se eles fugissem naquele momento, não era por amor de Deus, porque eles estariam fazendo uma coisa errada. Então eles preferiram esperar, porque eles sabiam que eles esperando, Deus iria honrá-los. Eles sabiam que se eles continuassem no lugar onde eles estavam, Deus iria honrar eles. E assim eles o fizeram. E além deles serem honrados, eles ainda ganharam não só uma vida, eles ganharam uma família inteira, porque depois deste momento ele foi tirado, os dois foram tirados dali, foram levados para casa deste homem, foi lavado as suas feridas, os seus vergões, e aquele homem foi batizado. E na hora que ele estava lá, o governador, o escriba, quis o mais rápido possível que ele saísse dali. E o que ele disse? Não, eu entrei aqui dentro de cabeça erguida, eu entrei aqui dentro como um homem de Deus, e é dessa forma que eu vou sair, de cabeça erguida, e como homem, um servo de Deus. Eu vou sair aqui desta maneira. Eu não aceito que venha qualquer um outro me mandar embora daqui. O que me humilhou, o que nos humilhou em praça pública, os que nos judiou, nos bateu, nos caluniou, é esses que vai ter que vir até a mim e vai ter que pedir perdão pelo mal que me fez, e vai ter que pedir perdão por tudo que fez a mim e a Silas. E depois disso, o que me fez mal, depois que ele vir nos pedir perdão, aí sim eu e meu irmão sairemos daqui. O que eu entendo desta palavra, oh Deus lindo e maravilhoso, Deus, Ele não dá pouco para a gente.
Deus é um Deus tão lindo, tão grandão, que quando Ele faz por completo, Ele faz certo. Aquele que o humilhou foi lá pedir perdão para Ele, foi lá se consertar com Ele, porque nós temos que ser da mesma maneira. Nós não podemos, servos de Deus, abaixar a cabeça para qualquer um. Nós não podemos, servos de Deus, permitir que qualquer pessoa venha nos humilhar e depois nos jogar para fora. Não. Sabe por quê? Porque o que Deus que nós servimos, Ele nos honra. O Deus que nós servimos, Ele chega até nós, Ele levanta a nossa mão e diz: a vitória é sua. Eu te trouxe aqui para te honrar. Você pode ter passado um pedaço feio lá fora. Você pode ter passado um momento que você acha que você não conseguiria sair do teu lugar. Mas eu estou te colocando aqui agora, Odecantarananás, para te honrar. Você pode estar chegando agora, mas você vai chegar para ver a tua honra. Você vai chegar para ver o que eu vou fazer na tua vida. Você vai chegar para ver que muitos vão ver você e vai ver eu te honrar. Vai olhar para você e vai dizer: ele não está morto, ela não está morta. Bem pelo contrário, ela está sendo honrada pelo Deus vivo. Ele está sendo honrado pelo Deus vivo. E aonde você passar, pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo em você. Aonde você passar, vão dizer: você está diferente, porque a presença do Senhor estará com você, te honrando por onde quer que você passa. A palavra de Deus, ela vem e ela nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu sei que dói, às vezes, as lambadas que Deus permite na nossa vida, mas é para um aprendizado. E eu creio que através desta palavra, como Paulo e Silas saíram ali da cidade de cabeça erguida, da mesma forma Deus quer fazer com cada um de nós. E isso é que nos faz ficar cada dia mais forte e mais na presença dele, porque esse Deus, ele nos honra todos os dias, todas as horas, e aonde ele nos coloca, você pode ter certeza que é para nos honrar ainda mais. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.